Hoje é dia da gente falar de um assunto que sempre vem à tona quando se fala de The Witcher na Netflix: as mudanças da série em relação aos livros. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar das mudanças que a Netflix fez na série de The Witcher em relação ao material original, em relação aos livros. Eu vou fazer essa sériezinha de vídeo aqui em três, né? Então eu vou falar primeiro da primeira temporada, nesse vídeo aqui, de 5 mudanças que a Netflix fez na primeira temporada. Depois eu vou fazer um da segunda, que deve sair ainda essa semana, então já se inscreve aí. E depois vou fazer um da terceira, que sai no máximo ali no começo da semana que vem. E a gente vai vendo como é que isso influencia diretamente na série, lembrando que a segunda temporada foi a que mais mudou. A segunda temporada foi a que teve mudanças mais bruscas aí e que acabou sim gerando uma revolta. Bom, primeiro de tudo, a primeira mudança é em relação a Yennefer. Nos livros, a primeira vez que a gente conhece a Yennefer é quando o Geralt conhece ela. Porque os livros inicialmente acompanham apenas o Geralt, enquanto a produção da Netflix está tentando dividir esse protagonismo desde o começo. Se nos livros a primeira vez que a gente vê a Yennefer é no Conto do Gênio, né, quando o Geralt precisa achar a feiticeira da cidade para curar o Jaskier depois dele ter feito um pedido meio errado ali pro gênio e tá matando o amigo que não consegue nem falar direito. Na série é diferente, na série a gente vê a origem dela lá na casa dela, ainda antes da transformação, né? Ela corcunda, ela sofrendo muito por conta do sangue élfico dela, por conta da aparência dela. A gente vê também ela chegando em Aretusa, ela se tornando uma feiticeira poderosa. A gente vê um pouco mais de como essas feiticeiras são treinadas, são iniciadas e o que acontece com aquelas que não têm tanta habilidade assim na manipulação da magia e tudo mais. E aí nós temos também a Yennefer se tornando uma feiticeira que trabalha para um reino e depois ela abandonando tudo isso. A gente vê aquele momento em que ela sofre um atentado, que ela tenta proteger o bebê. Ali naquele momento a gente já vê como ela quer ter um filho, né? Algo também que a gente viu antes, ela falando, não quero, eu abro mão disso para eu ficar bonita e tudo mais. Então o arco da Yennefer ele é meio que mais explorado e fica um pouco mais completinho, mais redondinho, a gente sabendo de onde ela veio e tudo que ela passou antes. Na série nós temos também o episódio que retrata o Conto do Gênio, que é o episódio onde o Geralt e a Yennefer realmente se conhecem pela primeira vez, e isso é impecável, é basicamente igual ao que está nos livros. O conto inteirinho, com o Jaskier brigando com o Geralt faz o desejo pro gênio lá, que não quer que ele fale nunca mais, e aí isso aí começa a se realizar, e a gente percebe diversas consequências do episódio, isso tá idêntico aos livros. Essa foi a pequena mudança, eles exploraram um pouco mais do passado da Yennefer. A mudança 2 é outra pequena mudança em relação a um conto dos livros, e é do conto da Striga. O conto em si, desde o começo ao final, ele está impecável na série, né? O Geralt passa por tudo que ele passa lá com o Foltest no Reino da Teméria, só que aqui há uma alteração, há uma adição, porque nós temos a atriz lá, a atriz Marigold, a feiticeira, aparece no Reino da Teméria, ela explica pro Geralt muito sobre a Striga, ela também dá uma ajudada ali no Geralt no sentido diplomático, né? Então ela pede pra ele as coisas, ela faz as coisas meio que sem o rei Foltest saber e sem a corte do rei saber ali. Basicamente o caso discorre do mesmo jeito que nos livros, só que aqui nós temos a atriz em Teméria. E nos livros a gente não tem isso. A primeira vez que a atriz aparece é quando ela vai a Kaer Morhen ajudar a Ciri no treinamento dela. E aí, ali a gente é falado pra gente que o Geralt e a atriz já se conheciam. A gente não sabia de onde isso tinha vindo, e aí a série deu uma mexida aí nos pauzinhos para que ela pudesse colocar 2 eventos em uma situação só. Lá nos livros, no conto da Striga, a gente não sabe de nenhuma feiticeira relevante para a história aparecendo naquele momento. E quando a atriz aparece, a gente sabe do passado dela por cima, assim, mas não sabe o que aconteceu. Então a série pegou esses 2 eventos separados e colocou como se fosse uma coisa só, mostrando a atriz lá no conto da Striga e como ela e o Geralt se conheceram. Terceira mudança, Dara. Essa é uma mudança maior porque o Dara foi um personagem totalmente criado pra série. O Dara é aquele elfo que caminha ao lado da Ciri. E ele serve muito, na minha opinião aqui, pra dar meio que um norte pra gente em relação ao que os elfos sofrem. Porque a gente já conhece os elfos dos Scoia'tael, da Francesca e tudo mais, do Filavandrel, né? A gente já vê um pouquinho pelo ponto de vista deles, principalmente na primeira aparição do Filavandrel lá na primeira temporada, mas o Dara, ele mostra pra gente um norte de um elfo mais jovem, né, que perdeu a família inteira. A gente vê ele perdendo essa família, a gente vê ele buscando um novo lar, e a gente vê também um pouco mais da Ciri junto com ele, né? Eles trabalham também a Ciri nos momentos em que os dois estão juntos. Então isso desenvolve um pouquinho mais a Ciri, mas na minha opinião,
o Dara meio que não fede nem cheira, sabe? Tipo, eu não desgosto dele e também não é, nossa senhora, o Dara apareceu, que bom. Só que eu gosto um pouquinho do arco que deram pra ele, dele entrando para os Scoia'tael, dele fazendo coisas que você vê que ele tá incomodado, dele com ódio da Ciri e depois isso tudo sendo revertido. É alguma coisa que pra mim não influencia em nada, nada, nada na história principal, então também é outra mudança meio que irrelevante. O quarto ponto é algo semelhante ao primeiro aqui dessa lista, que é a Batalha de Sodden Hill. A Batalha de Sodden Hill é aquele momento do final da primeira temporada, quando as feiticeiras se unem ali, feiticeiras e feiticeiros, né, comandados pelo Vilgefortz, para impedir o avanço de Nilfgaard, né? Então a gente tem toda essa batalha acontecendo, desastres, uma batalha gigantesca, a Yennefer liberando todo o poder do caos dela e depois tendo o preço cobrado na segunda temporada. Isso daí também a gente vai falar no próximo vídeo, porque também não tem nos livros. E aqui, o que acontece? Essa batalha, ela existe nos livros, só que ela só é citada. Por quê? Porque o Geralt não tá nela. Ele só escuta falar dos resultados disso tudo e aí ele sai correndo pro campo de batalha pra ver se a Yennefer ficou viva ou não. E aí ele encontra uma pedra com o nome dos falecidos, isso nos livros, tá bom? E ele vê que o nome da Yennefer não tá lá, ele fica aliviado, mas ele fica também triste um pouco, porque ele vê que o nome da atriz está lá. A atriz é dada como morta, a gente viu que na série, né, ela fica com uma queimadura, ela tem um dano muito grande ali, só que ela não morre. E nos livros também. A atriz, ela é uma personagem que volta também nos jogos, ela não morreu nesse momento, só que ela foi dada como morta após a batalha de Sodden Hill, né? Então, a batalha, ela acontece, mas não é mostrada nos livros, enquanto na série eles desenvolveram tudo isso. E essa batalha traz um probleminha pro futuro de The Witcher. Por quê? Porque nessa batalha nós temos o Vilgefortz de um lado e o Cahir do outro, e os dois se enfrentam, e o Cahir vence o Vilgefortz, né? E aí você pensa, agora que você já viu a terceira temporada, porque eu vou dar um spoiler da terceira temporada agora nesse momento. Você pensa, pô, como é que o Vilgefortz perde pro Cahir e dá um pau no Geralt igual ele fez, né? E aí fica meio que umas incoerências de roteiro. Porém, os roteiristas da série da Netflix fizeram uma frase pro Vilgefortz falar antes dele lutar com o Geralt pra arrumar isso aí. Quando o Geralt vai começar a luta com o Vilgefortz fala: finalmente eu vou poder me soltar. Eu tava cansado de todos esses anos de existência ter que esconder o meu verdadeiro poder. Eu podia vencer qualquer um, eu podia matar quem eu quisesse, só que eu nunca podia demonstrar isso e agora eu posso. Então, essa fala do Vilgefortz já justifica ele ter perdido pro Cahir lá na primeira temporada. Por quê? Porque ele tava se segurando, ele usou tipo uma partezinha pequena do poder dele e por isso ele foi superado. A gente vê a postura do Vilgefortz, a gente vê como ele usa a magia dele ali na luta contra o Geralt, e ele não faz muito disso contra o Cahir. Ele perde uma espada, vai fazendo surgir outra e tudo mais ali contra o Cahir, mas para por aí, né? Então ele realmente diz aqui que estava se segurando e aí faz sentido, deu pra arrumar bem. Quinta mudança deste vídeo aqui, a última desse vídeo aqui, é o Istredd. O Istredd nos livros, ele aparece em um dos contos quando o Geralt vai brigar com ele pela Yennefer, né? A Yennefer conta pro Geralt que ela foi infiel com ele por conta de uma paixão do passado. Essa paixão do passado era o Istredd. Então o Istredd aparece apenas nesse conto, mais pra frente ele é citado, ele volta a ser citado, mas ele não tem um arco maior, ele não tem importância maior na trama dos livros de The Witcher. Enquanto isso, na série, uma coisa que a série vem fazendo e que eu não gosto tanto é de tirar arco de alguns personagens e aumentar de outros personagens. Em relação a aumentar de outros personagens, eu não tenho tanto problema assim. O meu problema é de tirar o arco de alguns personagens, e eu chego nisso daqui a pouco. Mas o Istredd aqui na série, além dele ter se passado com a Yennefer, dele ter sido o primeiro amor dela e tudo mais que a gente viu ali na primeira temporada, agora ele também é um estudioso que sabe dos planos de Nilfgaard, ele sabe, né, ele se infiltrou ali, ele estuda os monolitos, então ele sabe meio que todo esse mistério que rege o véu entre os mundos ali, entre as realidades, ele tá estudando tudo isso, e ele é alguém também para meio que dar um norte pra gente dos perigos das coisas. Então ele fala, nossa, se o Vilgefortz conseguir chegar nesse livro aqui, ferrou. Nossa, se tal coisa acontecer, não vai dar certo. Isso daqui serve para viajar entre realidades. Então ele meio que dá esse norte. E também a série deu uma desvencilhada em triângulos amorosos, né? Enquanto a Yennefer tinha o Istredd e o Geralt tinha a Yennefer e a Triss, a série resolveu definir logo Geralt e Yennefer, não tem como se meter ali. E aí eles colocam o Istredd e a Triss para desenvolver um romance entre os dois, um romance que a gente viu bem nítido nesta terceira temporada. E em relação ao personagem que perde trama, eu vou falar mais dele no vídeo da segunda temporada, porque acontece na segunda temporada, mas é o Eskel, né? Enquanto a série faz isso que eu falei com o Istredd, de aumentar muito a participação dele, a série pega o Eskel e acaba
com a participação dele, matando ele em um episódio. Eu falei um pouco sobre isso do Eskel em uma teoria de como ele poderia estar vivo e por que isso faz sentido com a série também, porque tem algumas cenas que indicam, pela personalidade a gente via que pareciam duas pessoas diferentes. Então assistam esse vídeo de teoria e se inscrevam no canal, porque quando chegar o vídeo da segunda temporada, das mudanças entre a série e o livro na segunda temporada, a gente vai falar mais do Eskel, a gente vai falar mais do Vesemir, a gente vai falar mais de diversas outras coisas, principalmente da Yennefer. A Yennefer tem muita mudança na segunda temporada. Essa primeira temporada também tem algumas mudanças de situações, mas são pequenas, né? Algumas, por exemplo, da primeira vez que o Geralt e a Ciri se encontram. Eles estão em Brokilon também, tem algumas mudancinhas ali, alguns detalhes que acontecem de forma diferente, o que não impacta em nada também no futuro da história, então por isso que não estão nesse vídeo, porque são detalhes pequenos, detalhes que alteram sim em adaptações normalmente. Vocês perceberam que as mudanças da primeira temporada não me incomodam tanto. Os contos que a gente queria ver, da Striga, do Gênio, eles estão impecáveis. Tem algumas adições ali que não impactam diretamente na ação e em toda a trama que a gente queria ver destes momentos. Então, para mim, as mudanças da primeira temporada, elas não atrapalham o decorrer da história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aqui, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!